Radamés Manosso, aqui em Curitiba. A pergunta do vídeo é a seguinte: o que faz um país enriquecer? Quais são os fatores que levam à riqueza de uma nação? Aqui eu vou apresentar 20 fatores decisivos e aí você pode comparar aí com o caso brasileiro ou de outros países que você conhece para ver se procede ou não. Quando falamos em riqueza, tem dois aspectos a considerar, né? A riqueza absoluta, o PIB do país. Neste caso, o Brasil está entre os 10 países mais ricos, né, porque gera mais PIB, mas isso tem a ver com a nossa população, né? Uma população de mais de 200 milhões de habitantes gera bastante riqueza. E existe outro modo de você analisar a coisa, é o PIB per capita, ou seja, quanto o país produz por pessoa. Nesse caso, a nossa posição desce bastante, ficamos ali no pelotão intermediário e ficamos aí só admirando países que estão mais bem colocados, como os países nórdicos, Holanda, Bélgica, Suíça, alguns países do Oriente Médio produtores de petróleo. Esses sim têm uma riqueza por pessoa bem alta. E a pergunta é, por que eles se deram bem? O que diferencia, né, os fatores que diferenciam um país rico de um país pobre? Vamos lá aos 20 fatores. Questão número 1, terras agricultáveis. Então, obviamente, se um país tem terras agricultáveis de qualidade, ele está em vantagem, já tem uma vantagem de soberania ali, porque pode produzir seu próprio alimento. Aí, neste caso, o Brasil está muito bem servido, né? Temos bastante terras agricultáveis, poucas terras aqui no Brasil são desfavoráveis para a agricultura. E produzimos alimentos para o mundo, somos 200 milhões, mas geramos alimento para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo afora. Segunda questão, minérios valiosos. Então, se o subsolo do país tem minério de interesse econômico, ponto para o país, né? O Brasil, nesse ponto, também está bem servido aí, com minério de ferro, minério de alumínio, outros minérios cobiçados. Hoje em dia está muito na moda a questão aí dos minérios que favorecem a produção de baterias, como o lítio, os elementos raros usados na alta tecnologia, minérios valiosos. Terceira questão, fontes de energia. Então, ponto para o país se ele produz, se ele tem potencial aí de gerar energia. No nosso caso aqui, Brasil, somos ricos em potencial hidrelétrico, aproveitamos bem esse potencial, temos muitas usinas de energia hidrelétrica. Também tem a questão do combustível fóssil. O Brasil produz mais petróleo do que consome, embora o nosso petróleo não seja 100% utilizável internamente, ele tem que ser trocado aí por um petróleo mais leve para abastecer o nosso mercado interno aqui, mas temos petróleo sim, e também temos sol e vento, né, que podem gerar energia. Quarta questão, população e território. Realmente, para um país ser rico, soberano, ele precisa ter uma população considerável e um território considerável para exercer ali a sua soberania, né? Porque quando você tem uma população grande, você pode ter uma economia diversificada, favorável para a riqueza do país. Quinta questão, geografia estratégica, ou seja, o país tem que ter condições geográficas favoráveis para a sua defesa. Por exemplo, ele pode ter defesas naturais, cadeias de montanhas, né? Por que ninguém invade a Suíça, né? Porque a Suíça é muito montanhosa e inviabiliza operações militares por lá. O Brasil aqui não tem inimigos em volta, né? Não tem situações de conflito nas suas fronteiras, diferente lá dos países do leste europeu, por exemplo, né? Polônia, Ucrânia, que são prensados entre potências que estão ali na divisa do país. Questão número 6, Estado-nação. O que é um Estado-nação? É um Estado onde a população
pertence a uma mesma etnia, uma mesma cultura, fala o mesmo idioma e está sem conflitos étnicos internos. Então, o Brasil está nessa situação, né? Existem diferenças regionais aqui no Brasil, mas não são significativas a ponto de criar conflitos. Diferente lá de um país, por exemplo, como a Síria, que é formada por várias etnias conflituosas entre si. Então, ali é um caldeirão de conflito. Questão número 7, cultura de trabalho. Então, se o povo tem uma cultura de trabalho forte, realmente é ponto para o país. E quando a gente fala em cultura de trabalho, não vamos confundir as coisas aí. Significa que a população também, quando trabalha e ela vê resultado no seu trabalho, isso incentiva a cultura de trabalho. Existem situações em que a pessoa trabalha e não vê resultado, e isso acaba desestimulando a cultura de trabalho. Questão número 8. Economia com produtividade alta. Obviamente, quando se fala isso, na cabeça vem a ideia lá de uma fábrica de automóveis comandada por robôs, os robôs produzindo carros sem parar, mas não é só nessa questão que nós temos que considerar. A produtividade, ela envolve outros fatores. Então eu pergunto, né? Quando um país ele tem funções na sua sociedade como cobrador de ônibus, frentista de posto de gasolina, caixa de supermercado, então ali é um caso de produtividade baixa, porque você está usando mão de obra para fazer coisas que são facilmente substituídas aí por uma mudança de hábitos, por uma mudança de tecnologia. Então, as economias produtivas, elas não têm pessoas trabalhando aí nessas funções que hoje já podem ser substituídas, né? Questão número 9, tecnologia avançada. Obviamente, a tecnologia hoje em dia fala mais alto. Nós estamos vendo, por exemplo, hoje uma briga ali entre China e Estados Unidos para dominar a tecnologia de inteligência artificial, que é a próxima onda que está chegando aí. Quem comandar essa tecnologia vai se dar bem. Questão número 10, população em idade produtiva. Existe aquela chamada população em idade ativa, pessoas entre 15 e 64 anos, que são o motor da economia, são gente com energia para trabalhar. Então, existe o caso tanto de países que têm muita criança e jovem que ainda não estão em idade produtiva, então isso emperra a economia, porque tem que investir ali na formação dos jovens. E existe o caso dos países que estão com muito envelhecimento, e daí você tem que investir ali na previdência. O Brasil está numa posição intermediária, embora esteja caminhando para uma população envelhecida, que isso é problema, né? População muito envelhecida ou muito jovem diminui a produtividade geral da economia. Agora, os itens seguintes que eu vou falar aqui parece que estão fora de moda, né? Que é a exploração colonial e a exploração imperialista, né? Temos casos no passado de países que fizeram exploração colonial, o caso de Portugal, que colonizou o Brasil, o caso do Império Britânico, que tinha muitas colônias pelo mundo afora. Então, a exploração colonial enriquece a matriz e empobrece a colônia, né? Também tem a questão imperialista. No passado tinha muitos impérios aí, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano. Vamos lembrar que tinha uma coisa chamada União Soviética, que aparentava ali ser uma união fraterna de países socialistas, mas na verdade era um império comandado pelos russos. Então isso hoje não está tão em evidência, porque já chegaram à conclusão que você tem que ser um pouco mais sutil nessa questão, usar de soft power, como dizem hoje em dia. Então as colônias hoje em dia e os impérios não são explícitos, eles são um pouco camuflados, mas continuam existindo por aí, né? Favorecem o império, prejudicam o estado vassalo. Outra questão. Empresas e negócios com margem premium.
Então, quando a economia tem algumas empresas ali que realmente fazem um sucesso estrondoso, elas têm margens altas de lucratividade, isso favorece muito o país. É o caso dos americanos lá que tem as empresas Google, Apple e Facebook, que arrecadam dinheiro, entra dinheiro nessas empresas de carreta, né? Então, isso é muito importante para a economia, ter empresas ali que são de alta lucratividade. E não fica só na alta tecnologia, não. Se você observar, por exemplo, o caso da França, eles têm uma indústria de turismo muito evoluída, né? Todo mundo quer ir fazer turismo lá em Paris, na França. Os suíços têm um sistema bancário muito cobiçado, as pessoas querem colocar seu dinheiro lá em bancos suíços. Então, quando você tem essas empresas, esses ramos de negócio com margens premium, favorece a riqueza do país. Outra questão, religiões que favorecem a prosperidade. Então aqui é um caso que já foi bem citado lá no passado pelo Max Weber, quando ele analisou as relações entre religião protestante e capitalismo. Dizia ele que a religião protestante favoreceu o enriquecimento capitalista de alguns países europeus, justamente por ser uma religião que fomenta a prosperidade. Então aqui, sinal vermelho para religiões como a católica e a muçulmana, que apresentam certas dificuldades aí para países que querem ser prósperos. Outra questão, ideologias que influem na prosperidade do país. Aqui estamos falando principalmente daquele embate que existe entre capitalismo e socialismo. Dizem que o capitalismo gera bastante riqueza mal distribuída, enquanto que o socialismo gera bastante miséria bem distribuída. Então, normalmente aí, o viés socialista ele prejudica a prosperidade. Outra questão é história marcada por eventos de superação. Então, quando os países passam ali por grandes desafios, onde eles têm que realmente se superar, seja uma guerra, seja uma tragédia climática, alguma coisa que realmente coloca o país à prova e exige que todos se unam para o bem comum, então isso costuma trazer uma situação futura de prosperidade, porque aquele povo ali já foi forjado na dificuldade e foi colocado à prova. Outra questão, classe política focada no desenvolvimento. Então, como faz diferença uma classe política que realmente pensa em colocar o país no rumo do desenvolvimento e da riqueza? Nessa hora aí é que surge um ponto de vista lá para o pessoal defensor da monarquia, porque na visão deles, né, quando o chefe de Estado é o rei vai fazer o que puder ali para defender o interesse do país, ao contrário de um político oportunista que está ali apenas por um mandato e vai pensar prioritariamente no seu próprio interesse. Outra questão, estabilidade política e social. Realmente, alguns países aí que estão bem ricos, eles são países que sempre estiveram numa condição mais tranquila, sem turbulências internas, políticas, sociais, conflitos internos, e isso pode ser favorável para o enriquecimento do país. Outra questão, Estado enxuto. Vamos dizer, mesmo quem é progressista, quem é socialista, vai admitir que se o governo for menos burocrático, menos regulamentador, cobrar menos impostos, tiver que arcar com menos benefícios, isso aí vai ser bom para a economia, porque teremos uma economia mais eficiente, menos prejudicada aí por estados inchados. E também tem a questão da educação eficiente. Então, ter uma população escolarizada não quer dizer que está tudo resolvido.
depende muito da qualidade do ensino, né? Ensino de qualidade, e também tem que ser um ensino não ideológico e muito menos religioso, onde a religião e a ideologia interferem demais na educação. Há perdas de produtividade, o que importa mesmo é que a educação ela encaminha o cidadão para ele ser produtivo na sociedade e na economia. Então vocês vejam aí que, né, nesses itens todos que eu citei aqui, né, talvez explique em parte por que o Brasil está sempre no meio do caminho, né? Ele está sempre ali no pelotão intermediário, apesar de todo o seu potencial. Algumas coisas sobram para o Brasil, outras faltam. Comenta aí quais são os argumentos que você acha mais importantes para um país enriquecer. Obrigado, fui.